Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E pessoal, antes de começar o vídeo quero pedir desculpa por estar a gravar novamente aqui no quiosque. E assim, eu sempre gosto de variar mais ou menos, gravar vídeos em casa, na rua e tal. Enquanto eu não consigo, pelo menos tem alguma filmagem, coloco de fundo de uma passeio, alguma coisa. A verdade é que a minha esposa agora voltou a trabalhar e eu estou com muito mais responsabilidades em casa e consequentemente muito menos tempo em casa e depois muito mais cansado, não é? Portanto, tenho que ir buscar as duas meninas, tenho que buscar a Sofia no infantário, a Nicole na escola, depois tenho que dar banho nas duas, fazer o jantar, até porque eu chego em casa agora primeiro que a minha esposa. Portanto, eu vou continuar a fazer os vídeos na mesma aqui, pronto, no meu trabalho aqui no quiosque. Eu em princípio continuarei com o mesmo tempo que eu tinha antigamente, um pouco mais cansado, mas com o mesmo tempo. Bom, mas o que interessa não é isso, é onde se faz assim o conteúdo, e esse sim espero que possa estar do vosso agrado e espero que possa vos ajudar. Mas também peço a vossa ajuda para não esquecerem de clicar lá no gostei, que isso ajuda muito o canal. Comentem muito e se não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Bom, mas deixando de conversa fiada, que é o forte do canal, vamos então, eu quero só aqui antes ler um comentário que foi a base desse vídeo de hoje, que foi assim, o Leonardo, o Anderson Santos falou assim: olá Thiago, vendo os seus vídeos tenho observado sua casa e me surgiu uma dúvida. Tenho pesquisado aluguéis por toda Lisboa e não consegui achar um imóvel moderno como o seu. A maioria são apartamentos muito antigos, alguns até reformados, mas sem infraestruturas modernas, como armários IMDF, vidros, janelas blindex, água aquecida por toda a casa, etc. Poderia dar algumas dicas para aluguéis compatíveis com o seu imóvel? Bom, então vamos lá. Para falar sobre esse assunto, e antes de falar mesmo o que ele pediu, eu tenho que também explicar uma situação que é como funciona o mercado imobiliário, o mercado de arrendamento aqui em Portugal, de aluguel, não é, de casas. E eu não consigo dar uma resposta assim direta sem antes explicar isso. Por quê? Vamos aqui falar então sobre o mercado de arrendamento exclusivamente agora. Podemos dizer que existe mais, mas vamos simplificar e colocar dois grupos de pessoas de senhorios, ou seja, de proprietários. Vamos então falar que é o primeiro grupo, que é o grupo do investidores, ou seja, senhorios que têm mais que uma casa, mas que compram para alugar, ou seja, já compram com interesse de alugar. E por que eu vou começar com esse? Porque esse é o principal e de momento esse é o que tem mais feito movimentar o mercado. E quem tem mais casas no mercado é esse grupo. Então vamos lá, temos que entender em primeiro lugar que um investidor, quando pensa em comprar um imóvel, ele não vai pensar em primeiro lugar na pessoa que vai alugar, ou seja, no bem-estar da pessoa que vai alugar. Ele primeiro vai pensar em retorno, no que ele vai ganhar com isso. O que eu quero dizer com é lógico que ele vai ter que fazer uma coisa boa e confortável, mas o intuito principal dele é ganhar dinheiro. Dito isso, vamos lá analisar uma coisa. Hoje em dia já se diz que aqui um imóvel que tem um retorno de 0,7% mensal do valor de compra é bom. E na verdade assim, é bom. De qualquer forma, o preço que vocês veem para venda no Imovirtual, no Casa Sapo, no OLX, não é o preço de venda que um investidor compra uma casa. Isso qualquer pessoa sabe. Quem compra uma casa tem que ter bons conhecimentos dentro do mercado, tem que ter bons parceiros comerciais. E o que eu quero dizer com isso, em ter bons parceiros e bons conhecimentos? É simples. Um particular vai comprar uma casa, mesmo que essa casa precise de reforma, mesmo que seja na Grande Lisboa, vai pagar sempre acima de 50, 60 ou até mais, 70 mil euros. Um investidor vai conseguir a mesma casa que uma outra pessoa compra por 60 mil, vai conseguir por 40 ou até menos dinheiro. Eu não vou dizer que é fácil, porque não é, e principalmente agora que as casas aumentaram muito ainda está mais difícil, mas ainda assim se acha casas muito baratas. Portanto, já sabendo dessa parte, vamos lá então analisar o principal da situação. Um investidor, quando vai comprar então uma casa, ele vai começar a estudar situações. Eu compro uma casa em Lisboa, custa 200, 300 mil euros, ou mesmo compro uma casa no arredor de Lisboa, em zonas boas e prédios novos, que também vai me custar 200, 250 mil euros. Qual é o meu retorno? Eu posso dizer que casas ao redor de Lisboa, apartamentos bons e modernos, provavelmente não vão conseguir mais que 600, 700 euros. Para um investimento de 200 mil é muito caro.
Para você alugar uma casa por 700 euros, o seu investimento nunca poderia ser superior a 80 mil, 90 mil, 100 mil já, na minha opinião, já não é um bom investimento. Entretanto, se for comprar uma casa numa zona boa, porém uma casa precisar de obras, porque normalmente investidores gostam de casas que precisam de obras, eu já vou explicar o porquê. Mas uma casa que precisa de obras, eu vou comprar uma casa por 40 mil, numa zona boa, vou arrendar a casa pelos seus 400 euros, 1% de lucro. Isso é o que o investidor quer, ou até menos, né, como é lógico. E vocês falam, isso é impossível. Não vamos ser inocentes, pessoal, vocês não fazem ideia. Então, sabendo disso, esse é o primeiro ponto. Não vale a pena comprar apartamentos caros para alugar. É algo, como eu falei, que não justifica. E agora, então, pronto, a nível de reformas, eu comprei, vamos supor, um apartamento pelos seus 40 mil. A margem, ou seja, o valor ali de arrendamento, de aluguel, é 400 euros. Então, mas espera aí, para não fugir muito do 1%, eu não posso gastar muitas obras. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer obras leves na casa, obras que vão deixar a casa bonitinha, lavada e habitável, com certo conforto, mas nada de outro mundo. Eu consigo, se calhar, fazer essas obras pelos seus 2 mil, 3 mil euros, depende do estado da casa, como é lógico, não é? E vou gastar um total de 43 mil e vou alugar a casa por 400, portanto não foge muito do seu 1%. E essas obras, não vale a pena gastar muito dinheiro em obras para casa para alugar, por quê? Eu vou agora gastar, vamos supor, 10 mil euros e vou colocar coisas bonitinhas e boas numa casa, para uma pessoa estar lá um ano e me destruir a casa. Não justifica, não vale a pena. Portanto, o que eu vou fazer? Normalmente, quando um investidor pensa primeiro deixar tudo a funcionar, lógico. Depois basicamente pintar a casa, stores, janelas convém estar em boas condições, armários da cozinha também convém estar em boas condições, mas não precisa ser novo, tem que estar em boas condições, bonito e limpo, ok? Por isso é que vocês vão ver muitas casas com reformas assim simples, e mesmo fazendo essas obras simples, eu vou ter pessoas que vão me alugar a casa por aquele valor. Portanto, esse é o ponto de vista do senhorio. Claro, aqui vai entrar senhorios e senhorios. As senhorios que você vai chegar vai falar, eu tenho muita umidade na casa. E ele, ok, pronto, então vamos tentar resolver isso. Ou eu vou mudar, sei lá, a janela entra muita coisa, vou trocar a janela. Ou então eu vou comprar um desumidificador e fica o desumidificador para casa. Há casos assim, há senhorios que são bons e há senhorios que não são bons. Há realmente senhorios que abusam um pouco do mercado atual, que é um mercado muito fácil, então fala, olha, não gosta, sai que tem outro para entrar. Mas é difícil você achar um senhorio que vai investir em obras pesadas em casas para arrendar. Se fosse para vender, aí é um caso à parte. Para vender uma casa é muito mais bonito eu falar, a casa tem vidro duplo, tem história de térmicos, cozinha nova, placa, forno, exaustor, pronto. É mais fácil. Agora, para arrendar, não. E não só, vamos admitir, não justifica. Para que eu vou fazer obras pesadas numa casa realmente, se alguém vai estar lá em um ano e pode me destruir a casa? Não justifica, não vale a pena. Pronto. Tanto, esse é o primeiro ponto. Agora, eu falei que havia dois grupos, não é? Vamos então tentar falar também um pouco sobre o segundo grupo. O segundo grupo é mais de pessoas sancionais, ou seja, pessoas que têm uma ou duas casas no máximo porque... Ou, por exemplo, ganhou de herança uma casa, como já tem uma casa, não vale a pena, vou arrendá-la. Ou pessoas, isso agora acontece muito, que se divorciaram, infelizmente, se divorciaram. Entretanto, não vale a pena vender a casa porque às vezes a casa que vai vender nem sequer paga o banco. E vamos supor que a prestação do banco é 400, ele consegue alugar a casa por 500. Portanto, vale sim a pena arrendar a casa nesses casos. E isso acontece muito. Também, não vou dizer que entra nesse grupo, mas há um outro que... Pronto, vamos deixar ele aqui nesse de pessoas assim com poucos imóveis, né? Que é aquelas pessoas que compravam casas para vender e, entretanto, não conseguiram vender. Hoje em dia já se vê pouco, mas ainda há esses casos. Então essa pessoa, pronto, está a casa parada e se calhar até pediu um empréstimo ao banco para fazer o investimento, não conseguiu. Então, pelo menos... aluga a casa e não é todo dinheiro perdido, já ali tem alguma coisa. E como o mercado está a crescer muito, vale a pena. Esqueci de mencionar uma coisa também importante. Ainda no primeiro grupo dos investidores, há uma situação que há pessoas sim que compram casas agora em Lisboa caras, casas de 200 mil ou mais, por exemplo, T4, T5 por 300 mil euros, mas não é para alugar a casa.
eles fazem isso por dois motivos, ou para alugar quartos ou para alugar para turismo, que é o que está agora. Por exemplo, eu se comprar um T4 em Lisboa com uma sala boa, por seus 300 mil, se calhar consigo 1.000, talvez um pouco mais, arrendando essa casa. Entretanto, se eu alugar cada quarto e até alugar a sala, eu consigo cada quarto alugar, sei lá, 250, 300 euros, portanto fica 1.500 euros sensivelmente. Portanto, é 400 euros de diferença. Isso eu estou a falar assim, mais ou menos, né? Pode ser mais ou menos, mas o investimento que se fazem em Lisboa, em casas boas, hoje em dia é para isso, alugar quartos, até a sala. Às vezes, se a sala for separada da casa, alugam a sala como um quarto. Isso tem acontecido muito. Ou alugar para o turismo, que é outra coisa que principalmente centro de Lisboa está muito e está a se ganhar muito dinheiro. Aluga, sei lá, o que uma pessoa paga no mês, às vezes em 2 semanas, alugando para turismo se ganha. Portanto, pronto, são mercados diferentes. Ok, mas o que isso tudo que eu falei tem a ver com a pergunta do Leonardo? É simples, pessoal. Quem tem mais casas para alugar, que são os investidores, não tem interesse em comprar casas caras, modernas, ou mesmo construir casas para arrendar. Não é... Como eu falei, se você quer 0,7 a 1, você tem que escolher casas baratas que precisam de reforma, e não vai fazer reformas caras. Se você comprar uma casa mesmo pelos 200 mil para alugar pelos seus 600 ou 700 euros, é um retorno abaixo de 0,5% mês, o que é muito baixo. Vai por mim, é mesmo muito baixo, e a não ser que seja um novato ou uma pessoa que queira uma casa melhorzita, pronto, se você tem uma casa melhor, supostamente vai ter inquilinos melhores, não é? Supostamente, aí também é o interessante. Então a pessoa pensa, pronto, eu quero ter menos problemas com inquilinos, então compra uma casa mais cara para alugar para uma pessoa talvez com um escalão melhor. Na minha opinião também não é por aí. Às vezes quem faz isso se entala-se mais do que do outro jeito, porque há muitos supostos ricos ou que têm dinheiro, que é tudo fachada e é só para enganar, mas isso já é outra história, não tá para aqui. Portanto, eu enrolo muito. Portanto, o primeiro grupo é pouco provável que você vai achar. Já no segundo grupo, esse sim costuma ter casas boas e modernas. E às vezes nem colocam preços tão altos quanto isso. Só que são raros os casos. E quanto aparece é como você jogar um osso para uma matilha de cães esfomeados, tipo, vai todo mundo em cima do osso. Portanto, é muito mais difícil de achar. É impossível? Não. Se procurar bem pode achar, mas é muito mais difícil. Dando exemplos e também falando até mesmo de valores. Eu conheço uma pessoa que já alugou uma casa, já está ali há mais ou menos 2 anos, alugou uma casa muito parecida com a minha. Tem uma coisa melhor que eu fui burro em não fazer, que ele tem o sótão, não é sótão, sótão em cima. A parte de baixo agora fugiu, pronto, cave. No Brasil eu não sei como é que se fala, mas ele tem uma cave, algo que eu podia ter feito, nem carecer assim tanto e dar um jeito, mas pronto. Pronto, mas como eu falei, ele alugou a casa há mais ou menos 2 anos e meio atrás. Foi uma altura que o mercado, tanto imobiliário de venda como de aluguel, estavam mais baixos, e ele paga um valor que para os dias atuais é até considerado baixo. Ele paga acho que 850 euros pela casa, mas se fosse nos dias atuais acho que estaria 1.000, um pouco mais acima. Vai depender da casa, também do que tem ou não tem a casa e do valor da casa, não é? Mas nesses 2 anos, por exemplo, que ele alugou até hoje, houve um aumento de cerca de 30% ou mais, né? Depende do local, sobre o valor de aluguel. E mesmo no caso dele, ele só conseguiu alugar aquela casa porque foi um construtor que fez várias casas, conseguiu vender a maioria. Entretanto, depois houve a crise financeira em 2008, ele teve muitos anos com a casa à venda e não conseguiu vender. Até que chegou o momento que ele desistiu, acho que ainda devia ter 2 ou 3 casas, e arrendou essas casas. Portanto, não sei se estão conseguindo compreender. Foi aquela situação que eu falei há pouco. Essa pessoa se encaixaria, ou seja, é um investidor, mas se encaixaria mais no segundo grupo do que no primeiro, porque não foi o plano dele alugar a casa. Por não conseguir vender, alugou. Ainda há casos como esse, principalmente apartamentos novos em zonas como Infantado, na Zona Nova, Colinas do Cruzeiro. Pode-se achar casas no valor de seus 200, 250 mil. Ainda talvez
por arrendamentos que não seja superior a 1.000 euros. Pronto, se for apartamento, 1.000 euros é caro. Apartamento zona fora de Lisboa, é bem provável que 700, 800 euros já seja um limite, e mesmo assim, talvez até falando por alto. É difícil de achar, aí é que está o problema. Que os que colocam, normalmente, pronto, vão embora muito rápido. Aliás, se colocar numa imobiliária, nem sequer vai aparecer anúncio online, porque normalmente as imobiliárias já têm clientes fixos para esse tipo de situações, portanto, é quase para esquecer. É assim, apartamentos modernos, novos, casas modernas e novas, vale sempre a pena comprar. É lógico, pronto, para quem está aqui chegar não é fácil, mas mesmo numa casa, se for uma casa equiparada à minha e no local onde eu moro, que está entre os seus 250 mil aos seus 300 mil, você ao banco, se calhar, também iria pagar sempre menos que o aluguel. Entre os seus... depende também do que você daria de entrada, não é? Mas talvez se desse uma entrada boa, uma parte assim boa, consegue sim aí 700 euros de prestação do banco. Mas vale pagar 700 euros de prestação do banco por uma casa que será a sua, do que pagar 1.000 euros de arrendamento por uma casa que nunca será sua. Isso cada um há maneiras de pensar, mas eu penso assim. Mas também falar sobre preços fixos, ou mesmo falar, isso custa X e aquilo custa X aqui de aluguel, preço de aluguel, na atualidade é muito difícil, porque eu já falei em outros vídeos que esse crescimento descontrolado, que também é bom por um lado, lógico, do turismo que está a ter aqui, principalmente na zona de Lisboa e Porto, está a inflacionar demais o valor do aluguel. E o que tem, como eu já falei, está a empurrar os lisboetas, as pessoas de Lisboa, para arredores de Lisboa. E isso está a inflacionar o preço de toda a grande Lisboa. Lisboa está a ficar mais ou menos único exclusivamente para turismo ou para quem tem muito dinheiro para bancar as casas, que são, na minha opinião, muitas casas que nem prestam e são preços estupidamente altos. E os lisboetas indo para os arredores, começa a haver muita procura, os preços também começam a inflacionar mais. Portanto, se isso continuar a crescer, esse vídeo talvez daqui 6 meses já esteja desatualizado, e uma casa como a minha já não vale 1.000, 1.100 euros por mês, vale 1.300, 1.400 euros por mês de preço de aluguel. Portanto, não dá para colocar um preço fixo. Na atualidade eu falaria que sim, uma média, dependendo do que a casa tem, seria 1.000 euros, mas eu estou a falar agora assim mesmo daquela, você chegar a falar, a casa tem isso, tem aquilo, pode aumentar, mas a casa não tem isso, não tem aquilo, a casa pode abaixar, mas é difícil falar sobre preço. Bom, eu também já falei demais, e como esse é um assunto que eu até gosto, eu me empolgo um pouco para falar e começo a jogar coisas demais. Bom, pessoal, muito obrigado por tudo, tchau, até a próxima semana.